Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês nós estamos estudando, o Evangelho de Lucas. Estamos fazendo essa leitura dentro desse Evangelho. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 57, 57 até o 66. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 57, diz assim: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Bom, essa sessão que nós acabamos de ler aqui é a sessão que fala sobre o momento do nascimento de João Batista, né? Nós lemos no segundo dia, na terça-feira, no capítulo 1 ainda, né, do verso 5 até o verso 25, exatamente o momento onde o anjo Gabriel ele vai ao encontro de Zacarias, anuncia o nascimento, né, do seu filho, e por ele se admirar, até mesmo ter uma dificuldade em acreditar, o anjo lhe anuncia que o sinal de que tudo isso iria acontecer, né, porque ele já era avançado em idade e sua esposa também. Então ela era estéril, ela nunca tinha dado à luz e já estavam avançados em idade. E ele, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um homem do altar, ele teve dúvidas. E aí o anjo disse que o sinal de que tudo isso iria acontecer é que ele ficaria mudo a partir daquele momento, né? Seria uma espécie de sinal para mostrar de que tudo aquilo era verdade. Logicamente, também foi uma espécie de repreensão por ele sendo um homem de Deus, por ele sendo um homem do altar, por ele sendo um sacerdote pertencente à linhagem de Arão, não acreditar, né? Ter duvidado em seu coração. E muitas vezes esse é um dos grandes problemas da nossa vida e da nossa jornada. Nós temos dificuldades muito grandes em crer na palavra de Deus, em crer nas promessas de Deus. Logicamente que lidar com a dimensão de Deus, a realidade de quem Deus é, Deus está sempre para além de tudo que nós possamos pensar, imaginar. Deus está sempre para além de toda a realidade que nós podemos construir ou experimentar. E, logicamente, tudo que parte dessa realidade, da realidade divina, é assustador, é confrontador, é sobre-humano. E muitas vezes, sim, todos nós somos tomados por dúvidas, somos tomados por medos, somos tomados por aquela sensação de que será que de fato eu ouvi a voz de Deus? Será que de fato é uma verdade isso? Então nós ficamos muito apreensivos. O problema é quando nós permitimos que esse tipo de sentimento e esse tipo de pensamento ganhe tanto espaço e ganhe tanta voz dentro da gente que a gente não consiga, de fato,
se agarrar à palavra de Deus. Porque muitas vezes as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores vão gerando em nós uma espécie de ceticismo. Nós vamos, com o passar do tempo, desacreditando, ou nós vamos, com o passar do tempo, descredibilizando tudo aquilo que Deus diz em sua palavra. E nós não fazemos isso de uma forma consciente. Primeiramente, vai acontecendo de uma forma muito sutil. Nós vamos abrindo espaço para os nossos medos, para os nossos temores, para as nossas dúvidas. As nossas dúvidas, temores e medos vão fazer com que nós não nos agarremos às promessas e à palavra de Deus, e vai nos levar a agir de forma contrária. Então o que vai acontecer? Todas as vezes que você vive uma situação onde você precisa depender de Deus, confiar em Deus, ter paciência, esperar, ao invés de esperar, de ter paciência ou de confiar em Deus, somos tentados a agir no impulso, somos tentados a agir precipitadamente, somos tentados a dar uma resposta pessoal àquela situação, somos tentados a tentar resolver aquela situação da melhor maneira possível, dentro do que nós acreditamos que podemos fazer, que podemos realizar, que podemos solucionar. E é exatamente aí que está o X da questão. Porque nós vamos fazer essas coisas quando, na verdade, o que Deus esperava de nós é que nós confiássemos nele. O que Deus esperava de nós é que nós esperássemos nele, que nós tivéssemos paciência, que nós não agíssemos. E aí a gente vai e age. Quando a gente age, ainda que a gente acredite que está fazendo o que é certo, ainda que nós venhamos a pensar que, poxa, eu acredito que seja isso, eu estou agindo da maneira correta e é isso. Mas na verdade você quebrou um princípio. Qual é o princípio? O princípio de ter recebido uma direção de não agir, de não fazer, de somente aceitar, acreditar e esperar. Na nossa relação com Deus, existem uns momentos onde nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos agir. Você vai ver inúmeras vezes, aliás, inúmeras vezes mesmo, dentro da história das Escrituras, que as pessoas em fé tomaram uma atitude. Gideão, ele teve que ir lá e enfrentar os seus adversários. Antes, Deus o colocou à prova na questão do ribeiro, peneirou os seus soldados para que ele tivesse apenas de 30.300 homens. Deus esperou que Josué e todo o povo de Israel dessem as 7 voltas durante os 7 dias. Deus esperou que Moisés, ele quis que Moisés tomasse uma atitude diante do Mar Vermelho. Moisés se desespera, se volta para Deus, clama a Deus. E aí, qual é a resposta de Deus para Moisés? Por que você está clamando para mim? Por que você está buscando algo de mim? Tome uma iniciativa você. Eu já não disse que eu estou com você? Eu já não disse que eu estou ao seu lado? Não fui eu quem te enviei? Eu não estou aí ao seu lado? Então, tome você a atitude. Então, muitas vezes, nós vamos entender, nós vamos perceber que nós temos que tomar uma atitude, que nós temos que fazer. E as coisas elas irão acontecer à medida que a gente dá o passo. Inúmeras vezes isso acontece. Aliás, se você parar para pensar, muitos milagres, se não quase a totalidade dos milagres que você vê nas Escrituras, que você já leu nas Escrituras, sempre precisou de uma resposta humana. Deus queria fazer algo,
mas ele precisava encontrar pessoas que estivessem dispostos a agir em relação àquilo que Deus queria fazer. Deus queria abrir o mar, mas Moisés ele precisava tocar nas águas, ele precisava guiar o povo. Deus queria fazer com que o povo entrasse na terra prometida, mas Josué teve que conduzir o povo, teve que ir lá, dar as voltas, teve que santificar o povo. Deus queria a derrota do gigante, a derrota dos filisteus, mas precisou Davi se levantar e ir ao encontro do gigante. Muitas vezes, quando você olha para o ministério de Jesus, você vê que as curas de Jesus, ou a resposta de Jesus, era uma resposta à fé pessoal de uma determinada pessoa. Por isso você ouve muitas vezes nos evangelhos, como você vai ler aqui em Lucas, conforme nós formos caminhando, né, na nossa leitura, na nossa reflexão, muitas vezes que Jesus disse para alguém: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, aquilo aconteceu em resposta a um desejo, a uma ação. Ou seja, Deus trabalhou em parceria. Nós entendemos que na aliança que Deus estabelece com o seu povo, Deus trabalha em parceria com os seres humanos. Os Salmos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, não que Deus esteja limitado somente aos céus. Deus é Senhor de todas as coisas, de tudo e de todos, sobre tudo e sobre todos. Mas ele estabeleceu esse princípio, que neste mundo, ele estabeleceu que ele iria agir em parceria com os seus filhos, com o seu povo, com aqueles que têm uma aliança com ele. Então, disso nós entendemos. Isso, as Escrituras estão repletas de mensagens, de informações e de diretrizes nos explicando essa realidade. Mas nós também precisamos entender um outro aspecto, que existem situações que sim, nós vamos tomar uma posição, mas nós não vamos agir. O fato de não agirmos não significa que nós estamos passivos ou que nós estamos alheios ou indiferentes. Não. O fato de não agirmos não significa que nós não tomamos uma posição. Às vezes a posição é essa. Às vezes a atitude é não ter atitude. Às vezes o fazer, o obedecer implica em não fazer. E a linha é muito tênue. E quando nós não percebemos isso, nós vamos comprometendo a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa visão de Deus. E podemos correr o risco de, quando Deus disser não e nós dissermos sim, de nós começarmos a entrar num caminho onde nós não mais estamos alicerçados ou agarrados em fé. Nós começamos a trilhar um caminho onde nós vamos nos separando dessa relação de fé e obediência a Deus. E aí começamos a trilhar um caminho próprio. Começamos a trilhar o caminho dos nossos achismos. Começamos a trilhar o caminho do nosso intelecto. Começamos a criar o caminho das nossas percepções. E para um homem como Zacarias, que era um sacerdote, um homem do altar, um homem que tinha uma vida com Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus, então é muito mais perigoso, a linha é muito mais tênue quando você já tem uma caminhada com o Senhor, quando você acredita já conhecer o Senhor, né? Pelo acreditar que você conhece a Deus, isso pode te levar a ter atitudes, ações fora da vontade de Deus.
E aí nós caímos no princípio da presunção. Nós presumimos, eu conheço o Senhor, então eu acredito que as coisas são desse jeito. Se eu te falar que o homem que é chamado nas Escrituras de amigo de Deus, ele foi o homem que recebeu o maior susto da história. Ele era o amigo de Deus, ele era o homem a qual Deus revelou suas intenções a ele. Mesmo assim, esse homem que conhecia Deus, que andou a sua vida, a maior parte da sua vida com Deus, boa parte da sua vida com Deus, um dia Deus o surpreende terrivelmente, a ponto de tirar o ar dos seus pulmões. Estou falando de Abraão. O Senhor diz assim: ocultarei a Abraão o que eu irei fazer? Quando se dá o episódio de Sodoma e Gomorra. Deus diz para Abraão o que ele iria fazer com aquela nação, com aquele povo. Ou seja, Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o amigo de Deus. Abraão é alguém a quem Deus diz que Deus não iria ocultar o que ele iria fazer, que Deus estava abrindo o seu coração para aquele homem. Então, olha a dimensão de intimidade. Mesmo assim, aquele homem que conhecia Deus, que conhecia o coração de Deus, um certo dia acorda pela manhã ouvindo Deus dizer assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, o filho que eu te dei, e sacrifica-o. Sacrifica-o a mim. Ele leva o maior susto da sua vida. Então, nós nunca vamos de fato conhecer a Deus, até porque nós estamos diante de um Deus que revelou a nós e faz conhecido a nós aquilo que Ele quer que nós venhamos a conhecer dele. O que cabe a nós conhecer dele, Ele revelou a nós. Agora, quem Ele é de fato, é infinitamente para além da nossa consciência e do nosso entendimento. Então, é tolice tentar achar que a gente vai compreender a mente de Deus, mas nós nos acostumamos com a nossa caminhada, com a nossa jornada, com a nossa trilha, e nós achamos daqui a pouco que nós podemos agir por conta própria, como aconteceu com Saul, onde ele está esperando Samuel não demora-se a chegar, então ele se acha no direito de oferecer o sacrifício, porque o sacerdote não veio. Então ele tomou para si uma prerrogativa, algo que não lhe cabia. Então ele quebrou um princípio. E muitas vezes nós quebramos princípios em nossas vidas, princípios espirituais. Muitas vezes nós fazemos o seguinte: quando Deus quer que a gente tome iniciativa, a gente fica parado, e quando Ele quer que a gente fique parado, a gente toma iniciativa. E em todo esse momento a gente vai gerando complicações. E isso, quando nós começamos a agir assim, nós começamos a agir no polo contrário, nós começamos a agir na contramão. E todas as vezes que nós começamos a ter atitudes em nossas vidas, onde nós começamos a agir na contramão de Deus, nosso coração ele começa a ser tomado por ceticismo. Nosso coração começa a abrir espaço para a incredulidade, para as dúvidas. Nós vamos tornando a nossa fé vacilante. Zacarias ele abre esse espaço no coração para dúvida. Por isso, Gabriel, o anjo, lhe anuncia que ele ficaria mudo. Ele teria um sinal concreto de tudo isso. Ele teria um sinal claro. Olha, você é como se dissesse assim: você sendo quem você é, um homem do altar, um sacerdote,
Você não consegue crer sabendo que quando se sacrifica, a presença de Deus vem e consome o holocausto. Quando se invoca o nome do Senhor, vocês têm a minha presença de forma tangível e real, e ainda assim, caminhando no sobrenatural, vocês não acreditam nele. Então, o sinal seria: você então vai ter provas bem claras. E a prova era que ele ficaria mudo. E é assim que começa essa sessão aqui, do verso 57 até o 66, com Isabel vindo dar à luz, chegando o momento dela dar à luz, ela tem João nasce, e aí o texto diz que no 8º dia, como era um costume, né, um mandamento, aliás, da Torá, ele é levado para ser circuncidado. E no dia da circuncisão é o dia que se recebe o nome, né? Dentro da comunidade, da cultura judaica, ainda que os pais escolham o nome da criança antes dela nascer, e costumeiramente escolhem o nome antes dela nascer, mas eles não revelam a ninguém. O nome da criança só é revelado, só é dito na cerimônia da circuncisão, que hoje no judaísmo é chamado de Brit Milá, né? O momento dessa circuncisão, dessa aliança, desse sinal da aliança que a criança recebe. Ali é lhe dado o nome. Então, você vê no verso 59, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. E aí, né, eles disseram: mas vocês não têm nenhum parente com esse nome, porque normalmente naqueles dias era uma tradição daquele momento, daquela cultura, daquela época, em dar o nome de algum parente, ou o nome do pai, se herdava o nome do pai, ou de algum outro parente. E aí ela diz: não, será chamado João. E aí tentaram perguntar para o pai, para Zacarias, e aí ele escreve o nome do menino. Quando ele escreve o nome do menino, o nome João, né, ou Yohanan, ele volta a falar. Ele volta a falar, e ele volta a falar com expressões de louvor e de adoração a Deus. Por quê? Porque ele tem a prova concreta de tudo que Deus fez. O menino já nasceu, o menino está ali, ele está sendo circuncidado, quer dizer, ele viu, ele teve essa experiência de ser alvo da promessa de Deus, de viver a promessa de Deus sobre a sua vida. É interessante notar que dentro desse plano de Deus, mesmo mesmo as dúvidas e os medos deles não impediram a obra de Deus, não conseguiram impedir o plano e o projeto de Deus. E Lucas, ele coloca isso, né? Ele vai desenhando essas linhas no evangelho dele de forma magistral, exatamente para nos mostrar essa soberania de Deus, esse poder de Deus em manifestar a sua vontade, que aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus determinou fazer, ele cumpre. Que as promessas de Deus, ele as cumpre cabalmente, uma por uma. Que ao ouvirmos a voz de Deus, ao ouvirmos as suas promessas, temos a certeza de que ele é poderoso para cumpri-las. E diante disso, todas as pessoas se admiram, porque o menino ele recebe um nome que significa uma dádiva de Deus, né? Yohanan, que está transliterado, né, para a nossa língua como João, significa dádiva de Deus, significa um presente de Deus.
E sendo assim, as pessoas olham para tudo aquilo e lançam a pergunta: o que vai ser deste menino? Por quê? E aí Lucas diz: porque a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele no ventre de Isabel. A mão do Senhor, aliás, estava já sobre ele ao trazê-lo a esse mundo, ao fecundar a uma mulher estéril, a uma mulher estéril ser capaz de gerar a vida dele. A mão do Senhor estava com ele no ventre de sua mãe Isabel, quando Maria se aproxima há poucos dias, grávida de Jesus. O texto diz que ao ouvir a voz de Maria, ele se move no ventre de Isabel. Ele está no 6º mês ali, ela está no 6º mês de gravidez, e aí ele, ao se mover, ela fica cheia do Espírito Santo e começa a profetizar. Ou seja, Isabel, ela recebe o espírito da profecia, ela recebe uma autoridade profética, não vinda dela, mas uma autoridade profética e uma unção profética transmitida pelo próprio Filho, compartilhada pelo próprio Filho, ou seja, o ministério profético, a unção profética que estava sobre João, ele transfere a ela naquele momento para que ela pudesse profetizar e consolar Maria e pudesse também atestar a tudo aquilo, confirmar tudo aquilo que Maria havia ouvido da parte do anjo. Ou seja, João ele já estava exercendo o ministério profético no ventre da sua mãe. Ele já tinha uma autoridade profética no ventre da sua mãe. Ou seja, o que isso nos mostra? Que a escolha divina, que a vocação, ela foi dada a ele antes do seu nascimento, porque ele já estava sendo predito por Isaías, ele já estava sendo anunciado por Malaquias. A vida de João já havia sido desenhada na eternidade, já havia sido construída na eternidade. E no tempo certo, Deus o trouxe a essa realidade, o trouxe a esse mundo para que ele cumprisse a sua missão. Você pode lembrar-se de Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, antes que a sua mãe te concebesse, eu te conheci e te dei por profeta entre as nações. Veja só, Deus diz a Jeremias que antes que ele fosse formado, ou seja, ele ainda não tinha forma, ele ainda não havia sido gerado. A versão NVI diz assim: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta para as nações. O que Deus está dizendo? Antes que eu te formasse eu te conheci. Ele estava dizendo: olha, antes que você pudesse surgir nesse mundo, antes que houvesse qualquer resquício de você nesse mundo, nessa realidade física, eu já te conhecia. Conhecia onde? Conhecia em Deus. Dizem os mestres judeus que isso também está presente na Escritura, não de uma forma muito clara, de uma forma muito sensível, mas todas as almas, elas pertencem a Deus. Deus diz isso no livro de Ezequiel: todas as almas são minhas. E o que isso quer dizer? Que nós, antes de existirmos nesse corpo físico, antes de existirmos nessa realidade física, a nossa alma, ela foi criada no ser de Deus. A nossa alma, ela foi criada dentro de Deus. E essa parcela é trazida a esse mundo, é manifesta a esse mundo
para que nós possamos cumprir uma determinada missão. Então, o que eu quero dizer com isso, que não é somente a vida de João Batista, que não é somente a vida de Jeremias, mas a minha, a sua vida. Deus nos conhecia antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. Quando Ele gerou, quando Ele construiu a nossa alma nele, Ele nos conhecia. Antes de haver este mundo, esta realidade, nós já existíamos no ser de Deus. Ele já havia nos feito nele, Ele já havia nos gerado nele. E ao nos gerar nele, Ele intencionou criar este mundo e trazer e manifestar a nossa alma nesse mundo por meio da nossa vida, para que nós cumpríssemos o seu propósito. A cada um de nós nesse mundo foi nos dado uma missão. Talvez a nossa missão, certamente, a nossa missão não é a mesma de João Batista, não é a mesma de Jeremias, mas nós estamos neste mundo. Deus nos trouxe esse mundo. Deus fez com que nós saíssemos dessa realidade espiritual, da realidade mais sensível, e entrássemos nessa realidade para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Então nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui por acaso. Por mais que talvez você possa olhar na sua vida e de repente você saber que humanamente você foi fruto de uma gravidez indesejada, talvez você nasceu de uma situação totalmente ruim, totalmente dolorosa, totalmente desastrosa. Talvez você possa estar olhando para a sua vida e olhando para a sua história e estar vivendo uma vida toda em crise, uma vida marcada por inúmeras dores, por inúmeros problemas, porque você acha que você não veio esse mundo, você não foi desejado nesse mundo pelos seus pais, você veio como um acidente de percurso, você veio ao acaso, você caiu aqui de paraquedas, você não era algo planejado, ou seja, e isso muitas vezes afeta tanto a vida de uma pessoa que pode fazer com que a vida dela se torne uma vida totalmente desestruturada, que a pessoa chegue na idade adulta com um monte de crises, com um monte de dilemas, porque ela sofre a rejeição, porque ela não era amada pelos seus pais, porque ela não era desejada no meio da sua família. Nada disso é verdade. Porque você está nesse mundo, você está nessa realidade, porque assim o Eterno quis. Você só está aqui porque Ele te colocou aqui. Independente da circunstância, independente da situação, independente de como você veio, independente se foi dentro de uma situação dramática, dentro de um dilema humano, dentro de uma situação controversa, mas você está aqui pela vontade de Deus. A sua vida tem sentido, tem propósito e tem significado porque você existe em Deus, a sua alma foi construída nele, foi Ele quem te trouxe a essa realidade e te trouxe a este mundo. E te trouxe a este mundo com propósito. Você está aqui, você nasceu para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a missão de Deus. E nós vamos começar a nos realizar como pessoa. Nós estamos numa época, numa sociedade onde se fala tanto de realizações pessoais, onde se fala tanto de crescimento pessoal, onde se fala tanto de autoconhecimento, onde se busca tanto essa questão do conhecer-se para que a vida possa ganhar sentido e significado. E eu quero te dizer nessa noite que a sua vida ela vai ganhar sentido e significado à medida que você compreende, à medida que você discerne qual é a sua missão.
à medida que você compreende e discerne qual é o propósito de Deus através da sua vida nesse mundo. Porque Deus sim tem uma vontade geral para todos os seres humanos e a vontade de Deus geral está revelada aqui. O que Deus quer de forma coletiva para o seu povo está aqui. Mas Deus tem uma vontade individual. Deus tem um caminho para cada um de nós de forma individual. E é sobre isso que você precisa começar a descobrir, é isso que você precisa começar a conhecer. E para que a gente possa começar a conhecer, experimentar e se trilhar esse caminho, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos fazer do Senhor o centro da nossa vida. É a partir do momento onde nós nos entregamos ao Senhor, onde nós nos rendemos a Ele, onde nós dizemos para Ele que nós queremos que agora Ele conduza a nossa vida, que Ele nos ensine, que Ele nos instrua, que Ele esteja conosco na nossa jornada. A partir de então do momento que eu desisto de viver uma vida onde eu quero fazer as coisas do meu jeito, onde eu quero fazer as coisas segundo a minha vontade e me rendo para fazer a vontade dele, aonde eu viro para ele e digo que eu quero que ele faça o querer dele em mim. É a partir desse momento que eu começo a caminhar na direção do meu propósito de vida. É a partir desse momento que eu começo a caminhar em direção a descobrir qual é a minha missão nesse mundo. É a partir daí que eu começo uma nova jornada, um novo caminho, uma nova trilha. E é nessa caminhada, a partir desse posicionamento, a partir dessa atitude, que a vida ela começa a ganhar sentido, que a vida ela começa a ganhar significado, que a vida ela começa a ganhar sabor. Por quê? Porque agora nós começamos a nos alinhar com aquele que nos fez, com aquele que nos gerou, com aquele que nos amou e com aquele que nos colocou neste mundo. Deus já te conhecia muito antes de você nascer. Deus já te conhecia antes de você ser formado. Deus já te conhecia quando Ele criou a sua alma nele. E Ele te amou quando Ele gerou a sua alma, quando Ele criou a sua alma. Ele te amou. Ele te amou nessa construção. Ele te amou ao realizar essa dádiva que é a sua vida. E aí Ele te enviou a este mundo. Não importa como você nasceu, você está aqui por causa da vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E a sua vida vai ganhar sentido e significado à medida que você se alinha, você se aproxima de Deus e deixa que Ele te conduza naquilo pelo qual Ele te criou. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos por esse tempo reunidos, pela tua presença. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa noite, a entendermos que a nossa vida e a nossa história estão em tuas mãos. Que nós fomos gerados em ti, nós fomos gerados por ti, nós fomos gerados para ti. Que a nossa vida ela só ganha sentido, ela só ganha significado, ela só ganha valor em tua presença. Pai, eu apresento a vida desse teu filho, dessa tua filha, e Senhor, eu te peço, eu sei que existem pessoas que até hoje não têm encontrado uma razão de ser, uma razão de existir. Eu sei e conheço pessoas que andam por esta vida ainda com o coração aflito, com o coração angustiado, porque ainda não encontraram o seu propósito de vida,
pessoas que muitas vezes estão pensando em desistir, outras que já têm pensado em tirar as suas próprias vidas, porque não encontram sentido e não encontram significado neste mundo. Outras que estão marcadas por terem nascido de uma relação adoecida, de uma violência, por não terem sido desejados, por terem sofrido rejeições na infância, por terem passado por inúmeras situações dolorosas e hoje se encontram marcados, feridos, adoecidos e sem entender qual é a razão de ainda estarem nesse mundo. Senhor, que possa no coração dessas pessoas nascer esta realidade, esta consciência de que eles estão aqui porque o Senhor os amou, porque o Senhor os desejou e porque o Senhor os quis que eles estivessem neste mundo e que eles não estão aqui ao acaso, eles não estão aqui por acaso, eles não estão aqui a esmo, mas eles estão aqui por causa da tua vontade, por causa do teu propósito, porque o Senhor tem uma missão a realizar neste mundo por meio da vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, sobre esses corações. Que o Senhor possa trazer cura sobre esse coração que está vazio, esse coração que está angustiado, esse coração que está perplexo, Senhor. Que o Senhor possa trazer uma nova realidade, que toda situação de cadeias, de aprisionamento sejam quebradas em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Senhor. Que a tua vida, a tua presença, a tua graça esteja continuamente, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, conduzindo-os, ó Pai, ao experimentar um novo e vivo caminho, a construção de uma nova história, onde há sentido, onde há significado e onde há valor, Pai. Em Ti, por Ti e para Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço. E até amanhã, assim o Senhor nos permitir. Até mais.